Boa noite a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui. Queria agradecer muito o Dr. Almino Afonso por ter estado aqui e estar com a gente no dia de hoje. O depoimento dele foi belíssimo. Me impactou profundamente, deu um testemunho muito vivo daquele período e da maneira como ele, de uma tradição de esquerda, foi mudando a visão sobre o Santiago Dantas. Para mim foi um depoimento histórico. É um prazer estar aqui, agradecer o convite do professor Alessandro Taviani, é um prazer estar aqui com a Leia, com o Gilberto Bercovitch, com a Rosa, minha amiga querida, que conduz o Centro Celso Furtado de uma maneira maravilhosa. Nós temos aí os arquivos Celso Furtado. Ontem, em sala de aula, eu estava falando dos anos de formação do Celso Furtado. Fiz uma propaganda enorme, Rosa. Tá? E, bom, eu sou Alexandre de Freitas Barbosa, para quem chegou depois. Eu sou professor de História Econômica e Economia Brasileira do IEB. Para quem não conhece o IEB é o Instituto de Estudos Brasileiros, um instituto interdisciplinar aqui da Universidade de São Paulo. Nós temos um mestrado em Estudos Brasileiros, nós temos uma biblioteca maravilhosa de 280 mil volumes. Se vocês forem procurar as obras do Santiago Dantas, vão ver as raridades que tem lá. Algumas eu até tirei cópia para alguns dos depoimentos. E acervos de grandes pensadores brasileiros. Eu fico muito contente de ver metade da plateia, eu acho que já foi meu aluno aqui. Então, graças ao professor Bercovitch, que eu aprendi a falar corretamente agora, e ao professor Ottaviani, que me encaminham esses alunos preciosíssimos. E eu falo em sala de aula na frente dos outros, que são os melhores, os de direito. Eu acho que, na verdade, os cursos de direito estão voltando a ter aquela conotação de técnicos em ideias gerais, de pensar a questão, o Estado e a questão pública no Brasil, mais até do que as disciplinas tradicionais de ciências econômicas e sociais. Isso pela amostra que eu recebo, que acho que é um pouco viciada, mas dirigida. Eu falei um pouco a Rosa até me perguntou, você tem alguma coisa escrita sobre Santiago? Eu, na verdade, eu falei pro Ottaviani, não tem como eu falar do Santiago Dantas sem falar do percurso da minha tese de livre docência, que eu trabalhei recentemente, onde encontrei o Santiago Dantas por todos os lados. Ele aparecia de todas as maneiras. Então, eu comecei a fazer esse trabalho faz 7 anos, defendi no ano passado, o professor Bercovitch está aqui, me aprovou. Tá? Então, tudo que eu falar aqui foi aprovado pelo professor, que fazia parte da banca. Começou como uma pesquisa no IPEA, no Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que escolheu alguns patronos, uma lista de patronos, e eu escolhi o economista Rômulo Almeida. O doutor Almino Afonso deve ter conhecido o Rômulo Almeida, que também foi deputado no PTB na legislatura anterior à dele, na de 55 a 58. E, na verdade, o estudo do IPEA era sobre o Rômulo. Depois eu comecei a tentar entender esse período de 46 a 64, que eu chamei de Brasil desenvolvimentista. E eu queria saber quem eram aqueles personagens que estavam por trás daquelas instituições que estavam nascendo e por trás daquela ideia de desenvolvimento, como ela era pensada, como era praticada. E aí eu comecei a me dedicar a essa geração de 10 a 25, de 1910 a 1925. Obviamente que essa delimitação, o pessoal que vem depois é muito impactado e eles têm, obviamente, influência de quem vem um pouco antes. E aí, seguindo, uma vez dando um texto do Florestan, que ele fala, olha, não dá pra gente falar de geração, né? Porque geração é um saco de gatos, e há gatos de todas as cores, ele fala. Então eu percebi que eu estava tratando de um fragmento de geração,
que é costumeiramente chamado de boêmios cívicos. São os boêmios cívicos porque eram aqueles que trabalhavam na assessoria econômica do Catete. É o outro lado. A Leia falou aqui da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e havia a assessoria econômica do Vargas, que era chefiada pelo Rômulo Almeida, mas tinha o Inácio Rangel, o Cleanto de Paiva Leite, né? E tinha o Jesus Soares Pereira, que junto com o Rômulo trabalharam no projeto da Petrobras, e outro, menos conhecido, Tomás Pompeu Ascioli Borges. Na verdade, é quem faz o projeto de reforma agrária do Vargas, que jamais foi aprovado, mas chegou, inclusive, aí para o Diário Oficial da União, e quem elaborou esse projeto, todos nordestinos. Eu chamo de intelectuais pau de arara. Eles vieram do Nordeste, todos nordestinos, ali na chefia. E eu queria entender como qualificar esses pensadores, esses intelectuais praxistas, como o Rômulo se dizia. Ele se dizia um praxista. Eu, roubando um conceito do Gramsci, que acho que um gramsciano não gostaria, eu comecei a chamá-lo de intelectuais orgânicos do Estado. Ou seja, o vínculo deles com o Estado, e o Estado como um meio, um mecanismo para forjar a nação, era muito forte. E fui percebendo conexões deles com o Celso Furtado. Na minha tese eu chamo o Celso Furtado de um boêmio cívico num posto avançado que era a CEPAL. E eles sendo muito influenciados pela CEPAL. E o Rômulo influenciado especialmente pelo Roberto Simonsen e pelo Santiago Dantas. Então existe aí uma cadeia de mútuas interações e influências nessa geração. Então eu comecei a perceber, óbvio, não vou entrar aqui, havia os intelectuais críticos da academia, havia os intelectuais das classes populares, e dentro desses intelectuais orgânicos havia os técnicos nacionalistas, que eram propriamente os economistas. Nem todos os intelectuais orgânicos eram economistas, aliás, nenhum deles era economista. Todos eles eram formados em direito. Eles aprendiam economia na máquina pública, tendo que criar os projetos do setor elétrico, tendo que criar a Petrobras, etc. E o Pedro Dutra, que esteve aqui à tarde, me ajudou muito. E agora a Leia, algumas partes que eu não sabia, o período que o Pedro Dutra para o livro dele, porque ele termina em 45, mas eu não conhecia algumas coisas do Santiago que algumas eu sabia. Então ajuda a tentar criar esse quebra-cabeça. Porque se a gente... eu ia falar isso mais à frente, mas eu acho que... eu tinha feito toda uma estruturação, e eu fui vendo, o Santiago não se encaixa nessa categoria de intelectual orgânico, mas ele luta as mesmas batalhas. E, ao mesmo tempo, ele circula no grupo da assessoria mista e depois no grupo da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Aliás, o Rômulo e Jesus Soares Pereira, quando estão elaborando o projeto da Petrobras, que vai ser fulminado no Congresso, eles trabalham nos bastidores, negociando com o Getúlio, e o Getúlio menciona 5 pessoas que eles têm que consultar. E uma delas é o Santiago Dantas. Eu não sei se alguém sabe disso, mas um depoimento que o Rômulo deu, que está lá no CPDOC, ele disse que o nome Petrobras, quem deu foi o Santiago Dantas. E foi uma das 5 pessoas consultadas. Então, o Santiago Dantas, ele está por trás da Petrobras e, ao mesmo tempo, está na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Está no grupo dos técnicos nacionalistas e depois no grupo dos técnicos que eu vou chamar na minha tese, o pessoal, muita gente não gostou, de mercadistas, porque eu acho que eles conferem ao mercado uma importância maior do que a nação. Enquanto os nacionalistas veem o mercado como diríamos, meio para se construir a nação. E desses mercadistas está o Lucas Lopes, está o Roberto Campos, o Glicon de Paiva, outras. Grupo que atua em sintonia no BNDE, mas que depois, já dentro do BNDE, eles começam a se atritar. Todos eles se referem. O Celso Furtado diz que, na questão do petróleo, ali ele largou. Quando o Roberto Campos queria financiar a refinaria Capuava atuando na Bolívia junto com a Gulf Petróleo. Ele falou, aí não dá mais. Né? O Roberto Campos, que, diríamos, atuou, né, chamou o Celso Furtado para estar no grupo CEPAL-BNDE, depois para ele ser diretor do BNDE
para cuidar da questão regional, em 59 os dois estão rompidos. Depois eu vou contar um pedaço dessa história que tem a ver também com esses outros. Ou seja, a batalha primeiro está nesses técnicos que estão aqui. O Celso Furtado está na CEPAL, fornecendo a base teórica e o apoio. E há os técnicos mercadistas que estão na comissão mista, mas eles atuam em sintonia, apesar de terem orientações diferentes. Se vocês leem os depoimentos do Lucas Lopes e os depoimentos do Rômulo, são bastante diferentes. Olha, nós atuamos... Inclusive, esses projetos da comissão mista eram pautados pela assessoria econômica. E o Roberto Campos se lastimava de que eram projetos para o setor estatal. O primeiro projeto de empréstimo do BNDE é para a Central do Brasil. Então, mas eles tinham... O que os unia era a criação do BNDE. Tanto que quando o José Soares Maciel Filho assume a superintendência do BNDE, que é um político do Vargas, e o Roberto Campos vai embora, e o Celso Furtado já está lá, o Celso Furtado fala, ele achava que eu era cria do Roberto Campos, ou seja, o Celso Furtado ainda não era o Celso Furtado, havia um conjunto de técnicos, a partir entre 55 e 58, esses técnicos vão se diferenciando cada vez mais. E o Celso Furtado vai para o exílio, e o Roberto Campos assume o Ministério do Planejamento. Mas voltando aos meus técnicos nacionalistas. Esqueci de... para falar deles, a ponte que eu ia falar, eu estou tentando encurtar alguns caminhos, um depoimento do Hélio Jaguaribe sobre o Santiago Dantas. O Santiago Dantas, ele decidiu ficar rico, como nos contou aqui o Luiz Nassif. E segundo o Hélio Jaguaribe, a independência financeira era uma condição para a independência política dele. Não sei se ele falou isso para o Hélio Jaguaribe intuiu isso. Porque ser servidor público significava viver de um baixo ordenado e escravo das circunstâncias. Então, depois que ele fica rico, ele não deve nada a ninguém, ele vai lá e se filia ao PTB, traição de classe. E vai se juntar com esses intelectuais orgânicos do Estado, que tem uma trajetória de socialização completamente diferente, que eu flagrei no Rômulo, mas é a mesma do Clianto de Paiva Leite, é a mesma do Inácio Rangel. Quem são essas pessoas que ajudaram e que muito... o Celso Furtado se encaixa nesse quadro que eu vou... Hoje se fala muito de institucionalismo, né? Tem institucionalismo disso e tal. Essas pessoas praticavam institucionalismo na veia. Elas tinham que criar as instituições para que a economia pudesse se diversificar, se desenvolver economicamente e se enraizar no espaço. Qual que era o espaço de socialização desse fragmento de geração? Eram os ginásios da elite, então eles tinham que ter algum recurso para... Era o curso de direito, o jornalismo, todos eles, no ano de formação do Celso Furtado está lá, que ele trabalhou na Revista da Semana, no Correio da Manhã, etc., onde que ele trabalhava, fazia os bicos. O Clianto de Paiva Leite, da mesma forma. O Rômulo, igualzinho. Militância política. Rômulo também era integralista, lá que ele conheceu o Santiago Dantas. Ou o Rangel, que era comunista, que foi preso. Um foi preso como integralista, outro foi preso como comunista. O emprego no setor público via concurso. Eles chegaram no setor público não por indicação, por concurso. Os depoimentos do Rômulo e do Clianto, eles dizem o seguinte: o DASP foi um mecanismo de democratização do setor público fantástico no Brasil. Alguém de classe média pobre, alguém de classe média baixa pode chegar ao serviço público, que é um caminho completamente diferente ao do Santiago Dantas. Um outro elemento que eu encontrei: a leitura de um livro, Os Sertões. Todos eles mencionam como um livro... O Celso Furtado eu não vejo essa menção. Obviamente que leu, que tinha lá mas todos eles ressaltam a importância da leitura desse livro. E eles vão criando aquilo que o Peter Evans chama de elementos não burocráticos da burocracia. Uma rede de relações pessoais. Outro dia, numa palestra, quando eu estava falando da necessidade de um projeto de desenvolvimento nacional, alguém chegou e falou: mas houve isso? Em algum momento eu cheguei a criar, escrever... Bom,
Falei, olha, esse negócio é complicado, chegar e dizer, olha, aqui está e vamos. Mas quando eu li a mensagem presidencial de Vargas, que ele envia para o Congresso 51, aquilo, eu falei, agora, o que é isso? O Rômulo, que vai ser o chefe da assessoria econômica, assume a incumbência do Lorival Fontes, outro ex-integralista que teve junto com Santiago Dantas, né, para ele escrever a mensagem presidencial do Vargas. O Rômulo junta 50 pessoas dessa rede que foi se criando a partir do DASP. Inclusive o Lucas Lopes, uma porção de gente contribuiu com vários capítulos. Aí você vai falar um documento falando de... Não, fala de indústria, agricultura, questão regional, educação, saúde, democratização, fala de tudo. Tem Anísio Teixeira lá, tem Josué de Castro, tem todos esses. Né? O desenvolvimento era pensado dessa maneira. Não apenas, ou seja, a industrialização era um meio para se alcançar o desenvolvimento. Por isso que na minha tese eu digo que existia um projeto interpretação utopia. Um projeto de atuar sobre as classes a partir de uma interpretação do desenvolvimento, obviamente o Estado sendo o motor, tentando ampliar as potencialidades nacionais. E para manter a tríade eram burocratas, intelectuais, militantes. E eu estou me circunscrevendo aos boêmios cívicos, mas eles estavam espalhados na máquina do setor público. Que uma parte da literatura em ciência política chama de estamento burocrático, clientelista, porque não gosta do Estado. Né? Você pega o Francisco Verforte, no livro dele Política de Massas, né? Ele não admite que todas as classes são dependentes do Estado. Ele quer classes, ele quer um outro modelo da Europa. Ele não está conseguindo entender. Ele quer que as massas se transformem em classe para que eu chegue ao socialismo. Bom, queria. Então, o Rômulo, em 41, ele vai dar isso que eu falei pelo telefone. Ele chega do Acre, montar o censo de 1940 no Acre, volta em 41, começa a trabalhar no escritório de Santiago Dantas. Aí ele faz o seguinte depoimento. Aí eu comecei a encaminhar para a carreira de economista profissional. Num escritório de consultoria empresarial. Inclusive, substitui o Santiago Dantas na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro, quando o Santiago Dantas vira o diretor da Faculdade Nacional de Filosofia. E ele já tinha outras três cátedras, uma ele tinha que abandonar. Num depoimento dele no CPDOC, ele vai dizer algo que algumas pessoas falaram aqui. A cabeça mais brilhante que conheci na vida. Então ali ele já está se preparando para... E aí o Rômulo entra em 44 no DASP. Aí como é que funciona essas redes pessoais? Ele entra no DASP, aí o Santiago Dantas liga para o Alexandre Marcondes Filho, ministro do Trabalho, que já está na onda um pouco antes do queremismo, né? A Voz do Brasil, né? Chamando um cara que é de origem da Fiesp, chamando as classes trabalhadoras. E ele vai trabalhar lá como assessor, e um dos primeiros trabalhos que ele pega é o documento A Planificação Brasileira, que o Simonsen escreve para o CNPq, onde tinham como conselheiros o Ari Torres, o Santiago Dantas, o Roberto Simonsen, e o Rômulo faz o parecer, uma exposição de motivo desse parecer. O ministro fica doido e fala, eu vou publicar isso. E aí o Simonsen um dia chega na sala, no ministério, e traz ele para São Paulo. Ele chega aí com o Simonsen para Campos do Jordão, diz que come aspargo, nunca tinha comido aspargo na vida, ou seja, são todas pessoas que vieram de baixo e que foram alçados a um determinado espaço na vida pública. Nesse texto que ele escreve, ele fala do plano como uma tecnologia econômica e social a serviço da política. Não é domínio da tecnocracia. Ou seja, o plano serve a um determinado objetivo político. É por isso que a Lourdes Sola, algo que eu incorporo para os técnicos nacionalistas e também para os técnicos mercadistas, ela chama esses técnicos de técnicos em fins. De onde ela colhe essa frase? De um depoimento que o Celso Furtado dá para ela. Ah, porque o senhor era tecnocrata? Não, tecnocrata jamais. Aí ele assim... Sim, ou seja, a intuição, né? Nós éramos técnicos em fins.
Porque o tecnocrata elabora os meios, né, para o político. Não, nós disputávamos os fins. A gente trabalhava com os meios, mas como Weber disse, existe uma racionalidade de fins e uma racionalidade de meios e uma racionalidade de fins. E nessa estão em jogo os juízos de valor. E os valores dessa geração era nação, povo, desenvolvimento. Quando ainda não se falava desenvolvimentismo, eles se chamavam nacionalistas. E era interessante como eles atuavam por dentro da máquina pública. O Rômulo fala várias vezes de cooptação e conspiração assessorial. Cooptação era cooptar alguém para o projeto deles, de dentro da máquina. E conspiração assessorial era atuar defendendo os interesses desse grupo e dos segmentos sociais que eles representavam. Então, várias vezes, ele tinha que se atritar com Horácio Laffer, eles atuavam assessoria econômica formulando os projetos, inclusive para os ministros. O Banco do Nordeste do Brasil é completamente reformulado em relação ao projeto do Horácio Laffer. O projeto de reforma agrária, que acabou nunca avançando, e a primeira tentativa foi no governo Vargas, também é mais ou menos dessa forma que atua. O que acontece? O governo JK, que é o governo insensado, como governo desenvolvimentista, onde todos estão juntos, né, industrialização. Se você começa a ler nas entrelinhas, esses grupos dos dois lados de técnicos começam a se atritar, e a Alec deve ter olhado ali, tem vários casos. O cliente de Paiva Leite tem um depoimento. Inclusive é muito interessante ouvir que o Santiago Dantas era assessor do João Neves da Fontoura, que era um dos ministros mais entreguistas que o Brasil já teve. Pior que ele, só o Raul Fernandes, do governo Eurico Gaspar Dutra. O José Honório Rodrigues chama esse pessoal de caiados, porque eles queriam se vestir de branco para só fazer relação com o país branco. Dizia que o Raul Fernandes era o mais caiado. O João Neves, o Clianto, fala que o Getúlio se referia a ele, porque o Getúlio despachava com seus assessores muito mais do que com os ministros. Ele fala, essas são as pequenas traições do João Neves. Então, por exemplo, acordo militar Brasil e Estados Unidos, 52. Getúlio era contra, mas tinha que agradar. Então, por isso que ele coloca o Horácio Laffer, de ministro da Fazenda, o João Neves, e vai fazer a comissão mista. Totalmente. Foi ele que resolveu o acordo militar Brasil e Estados Unidos. Então isso mostra, exatamente, o pessoal da assessoria, da assessoria econômica e o Vargas eram contra. Então, havia essa disputa, mas ao mesmo tempo o Santiago Dantas estava sendo consultado no projeto da Petrobras. Então, aparentemente, ele era o coringa que estava entre esses dois lados. Se a gente pega o Celso Furtado indo para Cambridge, quando ele dá a palestra que a Rosa publicou, o Perspectivas da Economia Brasileira, ficou muito bonita a edição pelo Centro Celso Furtado, ali ele dá um conjunto de palestras no ISEB, e no Fantasia Organizada, ele chega... No ISEB não, no curso Cepal Bender. Bom, pode ser. Bom, a Rosa está correta, a Rosa está sempre correta. No ISEB é outra série. Tá, mas ele é publicado em 58. No Fantasia Organizada, ele vai dizer que ele chega no Rio de Janeiro e tem um campo de batalha ideológica. JK está sendo tutelado pelo Roberto Campos e pelo Lucas Lopes. O Rômulo está dizendo, o desenvolvimento não acompanha nosso projeto nacional. Quem toma as linhas, as decisões do plano de metas, em todo momento, é a dupla Lucas Lopes e algumas das coisas do plano de metas têm a ver com o grupo nacionalista que toca, como o almirante Lúcio Meira, que era subchefe da Casa Militar no governo Vargas. E ele vai ser responsável pelo GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, Mecânica Pesada e Indústria Naval.
E tem um depoimento do Sidney Latini, que é o secretário executivo do GEA, que ele fala que o Roberto Campos era contra a nacionalização, o índice de nacionalização das empresas, exigido das empresas nacionais, que ele criticava o nacionalismo de insumos. Então, na verdade, o plano de metas é um resultado dessa briga, onde provavelmente os mercadistas levaram a melhor e os nacionalistas tentaram influenciar. Bom, eu vou acompanhando o Celso Furtado e o Roberto Campos, e em 59, na ruptura com o FMI, é o Roberto Campos que diz: a gente rompe com o FMI porque o Juscelino foi tutelado pelo Celso Furtado. E o Celso Furtado confirma a reunião no Palácio das Laranjeiras antes, onde ele conversa e fala: olha, na verdade, o FMI está na ofensiva porque está atuando de acordo com os interesses do Ministério da Fazenda, já agora com Lucas Lopes tentando. É aí que surge, diríamos, a diferença que vai pautar, que vai se ficar forte de 59 e 63. Né? A minha ideia é que nesse período os técnicos nacionalistas, eles atuavam, era o Getúlio que dava as cartas e eles não precisavam mostrar a cara politicamente. Na hora que você chega em 59 com a crise e depois com o governo Jango, surge uma nova posição. O pessoal do Roberto Campos, especialmente o Glicon de Paiva, vai para o IPES e o IBAD. Tá? São as elites modernizadoras do capital. Eles estão preparando uma guerra de posição para tomar o poder, literalmente. E aí surgem os intelectuais nacionalistas, são as grandes figuras públicas, Santiago Dantas e o Celso Furtado, que falam em nome da obra. O Santiago Dantas tinha coisa do professor. Eu vi um relato do Mário Gibson Barbosa, que foi chefe de gabinete dele, do Afonso Arinos, do Ministério das Relações Exteriores, onde ele relata que o Jango chama ele de professor. Professor? Professor? Ou seja, o Jango, presidente da República, se refere ao Santiago Dantas como o doutor Almino Afonso aqui me diga se eu tiver... Sempre. Então, e o Celso Furtado... E o Celso Furtado era... ou seja, a trajetória do Celso Furtado tem uma hora, inclusive é nesse documento Perspectivas da Economia Brasileira, que ele fala: agora eu já estou desprovido do manto protetor e mobilizador de funcionário internacional. Tem uma outra entrevista que ele fala: eu era conhecido dos meios técnicos. Ninguém me conhecia na vida política brasileira. Ele chega, Sudene, Formação Econômica do Brasil, que é um estouro, um economista estourando entre os 3 primeiros livros mais lidos em 59. E depois, quando Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, que é a primeira tentativa de analisar teoricamente e seriamente subdesenvolvimento. Esses dois indivíduos, eles são os intelectuais nacionalistas no sentido de que agora eles têm que fazer a mediação com as forças sociais. E não é à toa que eles, no momento mais difícil que vai ser o plano trienal, cabe a eles um formular o plano e o outro negociar internamente e externamente. Eu trouxe alguns documentos que eu não vou conseguir falar do Santiago Dantas, alguns até a Leia já colocou. Eu vou preferir utilizar... Você não ia usar o Celso Furtado falando do Santiago Dantas desse livro? Não, hoje não vou falar nada mais. Tá. Então eu vou pegar duas passagens do... Não, e depois falar do Homem Visão do Ano. Tá. Obrigado pelo jovem, Rosa. Mas isso aqui tem a mesma importância do que o doutor Almino Afonso, porque é do Celso Furtado. Tá. Então, 2 depoimentos... ou seja, você está nas negociações. Poucos homens, o Celso Furtado, poucos homens terei conhecido que depositassem tanta fé na razão como instrumento para remover obstáculos. Ele confiava em que sempre lograria o que buscava argumentando. E aí, quando ele encontra com o Santiago, negociando, porque na verdade o plano trienal não avança por conta da negociação internacional. Que o Departamento do Estado
e o secretário do Tesouro já tinham tomado a decisão de não apoiar o Jango, segundo a leitura do Celso Furtado e de boa parte da história. Santiago dava a impressão de estar arrasado. Era dessas pessoas que tem muito em conta a liturgia do poder. Certamente não se deixaria humilhar por argentários arrogantes. Mas passava maus momentos e me doía vê-lo tão acabrunhado. Contudo, estava longe de esmorecer e continuava a empenhar-se para criar um clima de compreensão nos ciclos de negócio dos Estados Unidos. Por certo, não lhe escapava que, se fracassasse nessa tentativa, as incertezas cresceriam com respeito ao processo político brasileiro. Eu termino, Rosa, com, acho que é um dos documentos mais preciosos que eu li do Santiago Dantas, que é o discurso dele na celebração, quando ele é escolhido o homem de Visão do ano de 1963, algo que a revista Visão fazia e escolhia. Ou seja, em 63 o plano trienal fracassa e ele é escolhido o homem de Visão. No ano anterior tinha sido o Bulhões. Aí ele começa falando, uma propositada ambiguidade, né? Eu que fracassei, né? Visão de ano, né? Isenta de malícia. Ele fala, olha, ele já defende quem o chama. Aí ele fala, bom, visão remete a ver, a viu. Quem poderá pretender ter sido o homem que viu na bruma ainda persistente deste 1963? Com certeza não foi ele, porque ele foi derrotado. Escolha ousada de vocês, que responsabilidade. Um homenageado que não colhe aplausos, mas colhe tempestades de todos os lados. Aqui eu forneço o meu ensaio de justificativa. 63, um ano antes de morrer. E ainda tentaria fazer a frente ampla, como o nosso querido Dr. Almino Afonso. Ele estava convencido da necessidade da correlação entre democracia e reforma social. Isso significaria estender os benefícios para o povo, não apenas em forma potencial, benefícios até hoje reservados a uma classe dominante, que está presente na frente dele. Todos, empresários, celebridades. E dizia, a reforma social ela é propositadamente informulada. Tem os da direita, que tem a contemporização consciente para preservar as estruturas, e o pessoal do outro lado, que a utilizam como incentivo para reivindicações isoladas. As reformas precisam de subir das próprias bases sociais e não ser outorgadas pela classe dominante. As propostas não devem ser concessão, devem surgir por meio da conciliação, ou seja, ser assimilada pelas classes dominantes. Agora ele já não tem mais papas na língua, ele pode, né, se defender dos ataques que recebeu dos dois lados. E menciona o grupo do Leonel Brizola aqui, que são os pseudo-revolucionários. Aí ele se refere, ele que era o defensor da chamada esquerda positiva e intitulava os nacional-revolucionários, o pessoal da Frente de Mobilização Popular, que era a outra frente alternativa à frente parlamentar nacionalista, o negativismo de certas atitudes ideológicas que se colocam contra o processo democrático e retardam, em vez de acelerar, o superamento das contradições. Há dois tipos de nação. As elites, aquelas em que as elites se avantajam às intuições do povo, ou aquilo que parecia ser o caso brasileiro, em que o povo parece empurrar a sociedade, talvez sem rumo definido, mas num sentido claro de renovação. O futuro do país depende de uma eletrólise, de uma fusão entre as elites capazes de se modernizarem e o povo. Não houve eletrólise, houve um curto-circuito, o resto nós já sabemos, e o Santiago Dantas nos deixaria um ano depois.
Muito obrigado, gente. Essa foi minha tentativa de contribuição para o debate.